Bom dia, queridos. Hoje a gente vai começar um pouquinho mais cedo, porque eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar. O único risco que a gente corre é terminar mais cedo e ter mais tempo para tomar café. Então, vamos lá, vamos orar antes de começar. Santo Deus, te agradecemos, Pai, pelo dia, porque podemos estar aqui em Tua casa nessa manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos destinou a Tua palavra, nos ajuda, capacita, nos habilita, nos inspira para poder aprender mais daquilo que o Senhor revelou a nós. Que tudo isso seja importante para a vida de cada um, que tudo isso seja transformador em nossas existências, para que cada vez mais a gente realmente possa se parecer com aquilo que o Senhor deseja. É o que eu peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Só para a gente lembrar o que a gente está fazendo aqui, né? Nós temos 3 eixos de estudos. Um desses eixos é panorama bíblico, Antigo e Novo Testamento. Na verdade, se a gente dividir um eixo de panorama do Antigo, um eixo de panorama do Novo, a gente vai ter 4. Mas, enfim, essa é a espinha dorsal aí da organização das nossas aulas. Sempre alternando o tipo de tema conforme cada um desses eixos. Atualmente, ou seja, as aulas que a gente presentemente tem dado, a gente está explorando o panorama do Antigo Testamento. Nós já vimos a Torá e agora a gente está na divisão seguinte daquilo que os judeus tinham como a Bíblia judaica, né, as escrituras sagradas deles, e nós estamos usando a divisão que eles utilizavam. A gente não está usando a nossa divisão clássica de Torá, livros históricos, sabedoria e poéticos e profecia. A gente está usando uma divisão que os judeus utilizavam, que era a Torá, os livros proféticos e os chamados escritos. Nessa divisão, a gente tem algumas coisas que concordam com aquilo que a gente costuma agrupar e algumas coisas que discordam. Por exemplo, os nossos livros históricos, alguns deles vão estar no que são os profetas, alguns vão estar naquilo que são os escritos. Por isso, quem estava aqui semana passada e viu uma aula sobre Juízes, talvez esperasse, na aula de hoje, que fosse abordado o livro de Ruth. Só que não. A gente está seguindo a ordem e o agrupamento, a forma de agrupar de livros da Bíblia judaica. Consequentemente, hoje a gente está no livro de 1 Samuel. Aliás, 1 Samuel não. A gente decidiu agrupar 1 e 2 Samuel por algumas razões que vão ficar mais claras ao longo da aula, mas uma delas é o fato de serem basicamente um livro só, que foi dividido em 2 pela questão do seu tamanho. Não cabia só num rolo, então foi dividido em 2. Se a gente for ser ainda mais radical na questão da narrativa que é contida nos livros de 1 e 2 Samuel, ou no livro de Samuel, a gente tem que deixar claro que também 1 e 2 Reis é uma continuação natural dessa narrativa de Samuel. E que a mesma coisa se aplica a 1 e 2 Reis. Era apenas um livro, o livro dos Reis, que pelo seu tamanho foi dividido em 1º e 2º. Então não seria um absurdo, não seria um erro a gente simplesmente começar em 1 Samuel e em 2 Reis como se fosse uma narrativa praticamente única. Tudo bem? Entenderam por que a gente está hoje em Samuel e não em Ruth? Joia. Uma outra ideia que é sempre importante a gente ter em mente, isso eu vou tocar várias vezes ao longo da aula, e quem esteve aqui na primeira aula, na introdução aos livros dos profetas, vai lembrar. A gente tem uma narrativa, sim. Uma narrativa que conta histórias, sim. A gente tem personagens humanos, sim. Alguns deles muito famosos, muito conhecidos. A gente tem histórias que a gente ouve desde pequenininho na escola bíblica dominical de criança. Mas a gente não tem história. A gente não tem exatamente nem história como era feita na antiguidade. A
Que a gente não tem história como é feita hoje é óbvio, é certo. Tá? Não havia preocupação minuciosa, científica dos historiadores de hoje em dia. Mas, além disso, nem a história típica da Antiguidade, nem a história típica do Antigo Oriente Próximo é o que a gente vai encontrar nos livros dos chamados os profetas. A gente vai ler Samuel, a gente vai estar recheado de histórias muito conhecidas e muito instigantes, umas mais do que outras, algumas muito revoltantes, mas o que a gente tem ali não é exatamente história acontecendo. É aquilo que a gente chamou, não é criatividade nossa, tá? Isso é algo que é consagrado aí no meio teológico, a gente chama de história teológica. O que isso significa? A gente tem fatos, a gente tem personagens, a gente tem reis, a gente tem profetas, a gente tem generais, a gente tem intriga, a gente tem guerra. Só que, na verdade, a história que está sendo contada é a história da revelação de Deus. Quem opera, quem manobra, quem protagoniza é Deus. Ok? Isso nem sempre vai estar muito claro, mas a gente tem alguns marcadores textuais aí que vão deixar isso bem fortes para a gente perceber e não esquecer nunca. Tá? Então, não adianta nem a gente olhar esses livros históricos com as expectativas século XXI de história, nem olhar para eles com expectativa histórica de tempos antigos. A gente não está diante de Heródoto, a gente não está diante de historiadores antigos, a gente está diante de história teológica. Deus é o que está, vamos dizer, acontecendo e operando ao longo desse período. Que período que a gente está? Final do século XI, século X antes de Cristo. Tá? Uma datação aí bastante plausível para as histórias desse início de monarquia. Até aqui? Beleza, joia. Vamos lá. Qual que é a pegada aí do livro de Samuel? E olha só, eu para falar das grandes ideias de Samuel, já vou cair na questão da história. Mas fiquem comigo, a gente chega a unir os pontos em algum momento. A gente vai lembrar que os israelitas, o povo de Israel, né, as 12 tribos, estavam num período absolutamente caótico ali no livro de Juízes. Tá? Quem alguma vez já leu o livro de Juízes com atenção, do começo ao fim, com certeza não tem muita ilusão de que os tempos passados eram melhores. O ser humano sempre foi esse desastre que é hoje, capaz das maiores barbaridades do mundo. Se você não concorda comigo, leia o livro de Juízes, que ali a gente vai encontrar coisas que hoje ainda são abomináveis quando a gente vê acontecendo por aí. Tá? Essa era a realidade experimentada por Israel. Divididos em tribos, às vezes aliados entre si, às vezes em guerra entre si, ou seja, não havia unidade ali de governo, não havia unidade de pensamento. Basicamente, como fica claro ali no mote poético do livro de Juízes, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Basicamente, como hoje. Enfim, vamos lembrar aí o que acontecia no livro de Juízes. Havia um ciclo que era repetido ao longo de todo o livro e de forma descendente, ou seja, cada vez pior. Vocês vão lembrar, o povo se distanciava de Deus, o povo era oprimido, o povo se arrependia e clamava por Deus. Isso não é uma constante, porque, por exemplo, na passagem de Sansão, não há registro desse clamor de arrependimento do povo. Tá? A gente vai direto para a ação de Deus. E, por fim, Deus levantava um libertador que derrotava os inimigos de Israel, que Deus permitia que oprimissem Israel como forma de juízo para conduzi-los ao arrependimento, e se iniciava o ciclo de novo. Esse juiz morria, o povo esquecia de Deus, Deus mandava
alguma forma de juízo sobre o povo se arrependia, levantava outro juiz, e assim vai caminhando ao longo do livro de Juízes, cada vez pior. Tá? Vamos ter clara essa ideia de cada vez pior, porque ela é muito importante. Não é um ciclo sempre no mesmo nível de maldade, é um ciclo que cada vez a maldade vai ficando pior, cada vez aquilo vai se agravando, e a gente está aí no fim do fim, no caos do caos, no fundo do buraco, quando a gente termina o livro de Juízes. E, de novo, se você não acredita em mim, leia o livro de Juízes. Se você lê o final assim do livro de Juízes, já é o suficiente para você entender do que a gente está falando. E aí, surge aí esse período que a gente vai tratar na aula de hoje, que é o período da monarquia. Surge de que forma? O povo vai lá para o então último juiz, sacerdote. Samuel tem vários predicados. O próprio Samuel, ele surge no começo aí do livro de 1 Samuel, ele vai nascer no começo do livro de 1 Samuel. E o povo vai pedir a ele que seja constituído um rei sobre Israel. E é essa história que vai ser contada aí no livro de Samuel, ou, se vocês preferirem, nos livros de 1 e 2 Samuel, e que vai ter a continuidade aí, já com uma monarquia, já com monarquias instaladas nos livros de reis. Tá, essa é a pegada aí do livro de Samuel. Então vamos caminhar aqui para dar uma radiografada nele primeiro, já que a gente já sabe o contexto do que está acontecendo, e daí a gente chega aí no coração da aula, que é onde eu acho que a coisa pode pegar. A autoria do livro... o livro chama 1 Samuel, Samuel que escreveu. Aliás, há uma tradição judaica nesse sentido, o que é evidentemente errado, porque o Samuel morre no meio do primeiro livro. No meio não, já na segunda metade do primeiro livro, então ele não pode ser autor daquilo que conta eventos depois da morte dele. De qualquer forma, tá? Há uma possibilidade muito plausível de que Samuel seja o autor dos relatos, das fontes primárias, dos relatos que conduziram a um bom pedaço do livro de 1 Samuel. A gente encontra um indicativo disso lá no primeiro livro de Crônicas, 29, vocês não precisam olhar agora, que menciona que Samuel registrou parte dos eventos que são relatados aqui no livro de Samuel. Gente, se às vezes eu vou falar no livro, é uma coisa só, tá? É um pouco de hábito e um pouco de ênfase de que momento que a gente está. Enfim, passem lotado sobre isso. É um livro só, tá? E como todo livro do Antigo Testamento, há uma clara ação de editoração ao longo do tempo. Há relatos que são compilados, juntados, em outros livros de forma menos coerente, em outros livros de forma mais coerente, como aqui a gente vai encontrar, como eu disse a vocês, uma linha narrativa bem clara sim, né? Clara na medida do possível, entre Samuel e Reis, mas há evidências desse processo de editoração. Foi juntando fontes diferentes. Lá, essa passagem de Crônicas que eu mencionei fala de outras fontes possíveis. O fato é que era bastante tranquilo para os judeus que essa fosse uma narrativa inspirada, fosse quem fosse exatamente o seu autor. Ok? Normal para a antiguidade, problema nenhum com isso. Os judeus nunca tiveram problema sobre isso, a gente não tem por que ter. Ok? Hoje a gente tem, às vezes, um pouco de... Não, mas quem escreveu? Não dá para saber. O que você afirmar sobre isso é chute. O que a gente tem é aquilo que eu já falei. Fontes diferentes, harmônicas e harmonizadas numa narrativa única. Uma das fontes pode efetivamente ter provindo de Samuel, mas a gente tem aí essa narrativa bastante... os padrões da antiguidade, bastante unificada, bastante coerente ali de um livro inteiro, que a gente consegue ler sem tanta transição, como a gente vai encontrar em alguns outros materiais do Antigo Testamento. Se vocês puderem acompanhar comigo aí, só a divisão que a gente fez do livro, na verdade eu adaptei
de algumas fontes. Eu não vou nem citar uma, porque eu misturei autores diferentes para fazer essa divisão. Mas é legal a gente dar uma olhadinha nela antes de partir aí para os temas teológicos do livro. Eu dividi o livro de Samuel em 3 pedaços, tá? De novo, sem contrariar o que eu estou falando, mas eu escolhi Davi como referencial e coloquei e dividi aí o livro em antes de Davi, ascensão de Davi, queda de Davi. E a gente vai ter no final ali um epílogo, que é uma condensação de vários textos para, de certa forma, eles trazem algum tipo de conexão com uma avaliação do reinado de Davi, mas para mim não é isso o principal do epílogo. De novo, a gente já chega lá. Tudo aquilo que acontece antes de Davi entrar aí na nossa história pode ser dividido em, primeiro, Samuel e Eli. Vocês lembram que eu falei que Samuel nasce aí no começo do livro de 1 Samuel. Ele é fruto de um nascimento, vamos dizer, de certa forma miraculoso, porque Ana, que é a sua mãe, não tinha filhos, era estéril, ela clama a Deus e promete que, tendo um filho, ele iria ser dedicado a Deus, seria encaminhado ali para ser treinado como sacerdote. Samuel nasce e, muito criança, ele é levado junto a Eli, que era o sacerdote na época, e ele é criado ali como um aprendiz de Eli. Tá? Eu dividi aí isso em 1 Samuel, capítulos 1 a 3. Em seguida, a gente encontra algumas narrativas relacionando a arca da aliança, tá? E os filisteus. Os filhos de Eli, bom, não vamos começar por aí. Israel está em constante disputa ali com povos ao redor deles, no caso os filisteus, e eles vão para a guerra, e os filhos de Eli têm a brilhante ideia de levar um talismã para essa guerra, por que não? Eles levam a Arca da Aliança. Gente, estão tratando a Arca da Aliança como talismã. A gente já volta para isso. Mas, enfim, a arca é tomada, a arca é levada pelos filisteus, acontece algo muito interessante ali, os próprios filisteus acabam devolvendo a arca para o povo de Israel. E, a partir daí, Israel chega à conclusão que precisa de um rei. Os anciãos, eu não lembro a palavra exata, os líderes do povo de Israel vão lá conversar com Samuel, eles pedem um rei sobre eles. Samuel não gosta da ideia, vai perguntar, vai consultar a Deus, e Deus fala, olha, se eles querem um rei, dá um rei para eles, ok. E é escolhido o primeiro rei, Saul. Tá? Isso vai estar em 1 Samuel, capítulos 9 a 15. Durante o reinado de Saul, vai entrar na história esse personagem central aí do livro, que é Davi. Davi, pastor de ovelhas, da tribo de Judá, filho de Jessé, o mais novo de vários irmãos, o menos impressionante de todos eles, pastorzinho de ovelhas lá, atividade que não era a mais valorizada para os israelitas, não falo israelenses, que daí já estou bagunçando as coisas. Enfim, Samuel vai até ali, Jessé, e chama os filhos dele e acaba ungindo Davi como o futuro rei de Israel. Lembrando, quem é rei na época? Saul ainda. A gente vai ter aí um período de convivência de coexistência entre Davi e Saul. Eu destaquei aqui um dos episódios que é emblemático aí acerca de Davi, a luta entre ele e Golias, está lá em 1 Samuel 16, 17. A partir daí, Saul tenta cooptar Davi para junto do seu exército. A gente vai ver uma certa piora aí nas ideias de Saul. Ele manda Davi reiteradamente combater os filisteus, na esperança de que os filisteus matassem Davi, porque ele percebe Davi crescendo em popularidade, em importância, benquisto aos olhos do povo. Ele sabe que
ele já sabe que Deus ia escolher um outro rei diferente dele, ele já está ciente disso tudo, então ele vai ficando com inveja, com ódio de Davi. Isso vai se agravando aí ao longo do livro de 1 Samuel, e ele chega então ao ponto de banir. Davi precisa fugir de Saul, vamos colocar dessa forma. Davi passa a viver ali no deserto, organiza alguns homens ao redor dele, chega inclusive a servir como mercenário aos reis filisteus, mas não contra Israel. Nesse interlúdio aqui a gente tem uma passagem muito jóia que traz a personagem feminina que eu mais gosto na Bíblia, Abigail, fecha parênteses, porque eu não vou entrar na história de Abigail hoje. E, enfim, as coisas vão degringolando ali durante o reinado de Saul, até que Saul acaba sendo morto. Ele se suicida de uma forma meio estranha ali, e a gente tem aí um período breve de convivência de dois reis, tá? De Davi reinando em Hebrom e o filho, um dos filhos de Saul, reinando ao mesmo tempo. Isso é muito breve, dura só alguns anos, até que o próprio general aí desse filho de Saul, que não vem ao caso aí, não é tão relevante para a nossa narrativa, acaba entregando o reino a Davi. É interessante se a gente ver isso, que mesmo na coroação de Davi, vocês vão encontrar isso em 2, eu não anotei aqui, mas acho que na folha de vocês tem, 2 Samuel 5:5, a gente vê a menção de que Davi era rei sobre Israel e Judá. A gente tem a monarquia unificada, mas ainda está se falando em Israel e Judá. A gente vai ter aqui a semente do que vai explodir nos livros de reis, ou seja, a divisão dos reinos. Mas isso também não é assunto para hoje. Assim que a monarquia se unifica, tem um interlúdio ali muito interessante entre Davi e Deus, quando Deus promete a Davi que vai erguer a ele uma casa que será eterna, uma dinastia que será eterna. A gente já volta nesse tema daqui a pouco, a gente está só dando uma radiografia geral do livro aí para a gente se localizar. E, um pouco depois disso, Davi, já na monarquia unificada, no auge do seu reinado, começa a queda dele. Eu situei a queda de Davi ali no capítulo 10 de 2 Samuel. Davi e Batseba, posteriormente, a história que a gente já conhece. Como a gente não vai entrar muito... Não, a gente vai entrar um pouco nessa história, sim. Davi pratica aí um abuso sexual contra o Batseba. Eu não sei se eu consigo chamar de estupro, porque estupro tem uma característica legal aí, uma descrição legal que talvez não seja totalmente adequada ao que é o caso, mas, enfim, com certeza ele abusa sexualmente de Batseba. Ela engravida, Davi consegue que o marido dela seja morto. O marido dela, veja bem, alguém da guarda especial do próprio Davi. Não era mulher de um soldado desconhecido, não. Era alguém selecionado do grupo dos mais próximos a ele, uma guarda pessoal, uma guarda de elite do próprio rei Davi. A gente tem aí esse pecado de Davi, que ele é confrontado pelo profeta Natan, isso está lá no capítulo 12 de 2 Samuel, e a partir daí entram na história os filhos de Davi, como muitos dos autores falam, as consequências dos pecados de Davi. A gente tem o episódio de Tamar e Amnon. Tamar, filha de Davi, meia-irmã de Amnon, é estuprada pelo seu irmão. Absalão vai lá e mata Amnon. Absalão, em 2 momentos, aí, ele se rebela contra o rei, causa uma verdadeira revolução interna lá. Davi tem que fugir, depois Davi volta, e aí já é o fim de carreira para Davi mesmo. Ele já está totalmente decadente, ele volta, continua reinando em Israel, mas aí já é o fim do fim para ele. A gente tem um término bastante amargo ali do reinado de Davi. Se você tem dúvidas sobre isso, acompanhe com a gente na aula que vem as recomendações de Davi para Salomão no comecinho do livro de Reis. E a gente tem aí um epílogo no livro que vai de 2 Samuel 21 a 24, com várias histórias soltas. Eu vou pegar um pedacinho desse epílogo
para conectar com o que eu acho que é o grande tom do livro, mas a gente já volta a isso. Gente, com a divisão que a gente utilizou, com essa radiografia geral do livro, tudo bem? Disclaimer agora, que talvez eu devesse ter feito no começo da aula. Assim como eu não vou falar da minha querida Abigail, eu não vou falar de muitas histórias que são conhecidas e importantes desse período. Tudo bem? Por quê? Porque a história que a gente está contando não é a história dos reis. É a história do rei sobre eles, é a história da revelação de Deus. Esses eventos são importantes em relação a isso. E alguns deles eu selecionei para a gente falar hoje e outros eu realmente deixei de lado. Não são desimportantes, mas não são os mais emblemáticos para a linha de raciocínio que a gente está usando, que é não tratar esses livros como históricos, mas como história teológica, ok? Então vocês vão falar, Carlos, mas você não entrou nas intrigas palacianas para a sucessão de Davi. Você não falou muito do Abner, você não falou muito de Joabe. E Jonatas, como assim? Ficou fora da história? Deliberado, escolhido. A gente vai mencionar alguns desses personagens, mas não é esse o foco. Tá? Como a gente está estudando esse livro, num agrupamento de livros proféticos, a ideia é entender a revelação de Deus por trás disso tudo. Ok? Por isso eu gastei até um tempinho, um pouco além do normal, aí nessa radiografia do livro, para situar todos vocês no que está acontecendo e agora a gente poder aprofundar e cavar um pouco aqui com maior profundidade esse assunto. E antes da gente fazer isso, a gente precisa fazer algo que é repetitivo, talvez canse alguns de vocês, mas é importante. Tá? A gente está falando de revelação de Deus. A gente está falando de uma história cujo Deus é o autor e o personagem. A gente tem uma linha narrativa que começa muito antes de Davi e vai muito além de Salomão. A gente tem que situar, portanto, esse período no que está aí, final do século XI, meados do século X, na linha histórica. Para isso, peguem as suas Bíblias e vamos dar alguns saltos. A gente vai ler alguns versículos, a gente vai abrir só alguns capítulos que a gente nem vai ler, mas para vocês terem situado e claro aí onde estão esses referenciais. Eu não coloquei isso na folhinha de vocês para eu poder explicar com calma. Se eu colocasse, eram coisas que vocês iam olhar e falar, mas o que isso aqui está fazendo aqui? Pois é. Vamos lá. Abram suas Bíblias no princípio. Gênesis capítulo 1. A gente não vai ler tudo, mas a gente vai ler alguns versículos em Gênesis capítulo 1 e um versículo em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 30. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem sobre a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimento para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento, e assim foi. O que isso aí tem a ver com os reis? Calma.
Vamos lá ler Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. A gente já fez esse panorama sobre a Torá e a gente já abordou esses versículos. Eles são importantes no contexto da aula de hoje pelo seguinte: apesar de imagem e semelhança ter um aspecto de atributos de Deus, o principal aqui no processo da criação do homem e colocação dele no jardim é que Deus está constituindo o homem como vice-rei, como regente sobre a terra. O processo de colocar uma imagem na antiguidade significava o seguinte: eu sou rei sobre essa região, eu reino aqui na minha, onde um povo invasor, por exemplo, eu sou rei aqui no meu reino, só que eu domino essa outra região e o símbolo do meu domínio sobre essa outra região é uma imagem minha colocada ali. E eram constituídos, então, governantes, regentes desse rei sobre essa outra população. Essa era a ideia no Antigo Oriente Próximo acerca de imagens, ok? Então, aqui, Deus está constituindo o homem como regente sobre o Éden e regente sobre toda a terra, ok? Se o homem é regente, é porque tem alguém acima dele. Quem? É Deus. O homem governa sobre a terra, nessa concepção de Gênesis, como delegado, como alguém que é mandado, instituído e constituído por Deus sobre aquele reino, a terra. Ok? Joia. A gente sabe que vem o pecado, tudo mais, e Deus vai constituir, vai voltar a esse conceito num determinado momento histórico que a gente vai encontrar, vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Já veio o dilúvio, já veio a Torre de Babel, e eis que Deus resolve estabelecer novamente um tipo de relação especial com alguém. A gente está lá, Gênesis capítulo 12, quem que é esse alguém? Abraão. Vamos ler Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. São as promessas de Deus a Abraão. Queridos, quem tem anos de igreja, em alguma versão tem que ter esses versículos na cabeça. Por incrível que... Assim, não é incrível. A gente normalmente tem a versão com a qual a gente cresce. Então, eu amo a versão da NVI, eu amo a versão da NVT, mas a que vem na minha cabeça é aquela antiga. Sai da tua terra, da terra do teu pai, enfim. É importante. É um dos trechinhos centrais aí da Bíblia de vocês, que a gente possa ter isso decor na cabeça da gente, porque é muito importante. Deus, então, escolhe Abraão, um caldeu, da terra de Ur, e fala: olha, eu vou criar um povo para você. Esse povo vai ser grande, vai ser abençoado porque eu vou abençoar, e através da sua descendência eu vou abençoar todos os povos, ou em algumas traduções que eu gosto demais, todas as famílias da terra. Joia? É nesse contexto que os reis vão surgir, no processo de Deus abençoar todas as famílias da terra. Está vendo? Já estou começando a dar spoiler da ideia que a gente está perseguindo aqui. E
Esse a gente não vai ler inteiro, porque é muito comprido, mas anotem aí na Bíblia de vocês, na folhinha, onde vocês quiserem. Um conceito cujas palavras não estão na Bíblia, mas é um conceito muito importante. Está lá em Gênesis 17. A aliança de Deus com Abraão, ela é aquilo que era chamado na história da antiguidade é um pacto de vassalagem. Tá? O que é um pacto de vassalagem? É um acordo, pacto significa um acordo, no qual um rei superior constitui reis inferiores a ele. Alguns teólogos chegam a dizer que a Bíblia praticamente inteira é esse pacto de vassalagem. Talvez seja um exagero, mas a ideia não está longe da verdade. Tá? O que a gente tem aqui é Deus celebrando uma aliança com Abraão, fundada naquelas promessas que ele já fez ao mesmo Abraão, por meio da sua descendência vai ser abençoado vão ser abençoados todos os povos da terra. E aqui ele dá um instrumento sobre isso, que é o fundamento da relação de Deus com os governos do mundo. Os governos do mundo, quando constituídos por Deus, são vassalos de Deus. Ok? Agora vocês já entenderam bem onde é que eu vou chegar e qual a realidade de Saul, Davi, Salomão nesse contexto. Eles vão ser tão melhores ou tão piores, quanto mais claro na mente dele e no comportamento deles, eles tiverem essa ideia de que são vassalos de Deus. Ok? Essa aliança de Deus com Abraão, ela vai ser repetida em Êxodo 24:7, quando Moisés conclama o povo a obedecer a Deus, a respeitar a aliança. E isso vai ser repetido em Josué também. Gente, é essa a ideia dos governos humanos. São vassalos do rei que é Deus. Vamos trazendo isso para a realidade aqui do nosso livro de 1 Samuel. Quem reinava sobre Israel? Era Deus. Os juízes eram personagens constituídos por Deus. Por isso que lá naquele momento, quando os israelitas querem que Samuel escolha um rei sobre eles, eles estão basicamente rejeitando o funcionamento desse pacto de vassalagem de Deus. E por isso as coisas acabam destoando tanto. Mas Deus vai refazer esse pacto de vassalagem com Davi. Vai. Mas a gente já chega lá. Tá? Gente, tudo bem aí com esses referenciais antigos sobre o governo de Deus sobre os povos? Beleza? A gente voltou lá em Gênesis, chegou aqui ao pacto de vassalagem, joia. Vamos então olhar aí sobre... Eu escolhi 7 elementos básicos aí acerca... nesse livro, para a gente poder conversar melhor sobre o que está acontecendo aqui. O primeiro deles está lá em 1 Samuel, capítulo 2. Estou vendo que pelo tempo talvez eu precise até só pegar os principais mesmo. Ainda desses 7, escolher alguns, mas tudo bem. Vamos lá. Quando vocês forem ler um livro antigo, tá? Isso acontece hoje também, mas na antiguidade mais. Normalmente no começo do livro, no começo e no final, é colocada como que uma moldura de raciocínio ali, que os autores ou editores acham que precisam o leitor ter, conforme vai lendo tudo que está entre esses dois extremos, ele entendendo ali o processo por trás disso tudo. E a gente pode dizer que a grande ideia por trás do livro de 1 Samuel, ela começa, essa moldura vai estar lá na oração de Ana, e vai terminar com um relato de Davi
nas últimas palavras dele, lá em 2 Samuel 23, mas a gente já chega lá. Vamos dar uma olhadinha na oração de Ana. Eu não estava pensando em lê-la toda, mas Ana é mulher de Eucana. Eucana tem uma outra mulher também, Penina, que dá filhos, e Ana está muito triste porque ela não tem filhos e ela é humilhada por Penina por causa disso. Ela faz aquela promessa sobre a qual eu já falei, de se ela tivesse um filho, ela iria consagrar aquele filho. Realmente nasce Samuel e Ana entoa então uma oração de gratidão a Deus. E algumas ideias aí dessa oração são o mote por trás do livro de 1ª e 2ª Samuel. Vamos ler aqui versículo 2, 3, até o Não, tem que ler do 2 em diante, não vai ter jeito. Vamos ler tudo, vai. Pular só o versículo 1. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada. A minha boca dá risada dos meus inimigos, pois me alegro na tua libertação. Gente, como isso aqui parece Magnificat de Maria também, né? Mas vamos lá, isso fica para outro dia. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que antes tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos já não passam fome. Até a que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor tira a vida e preserva, Ele faz descer a sepultura e dela faz subir. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha, mas também exalta. Levanta do pau necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os fundamentos da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Gente, o livro de Samuel é isso. Quem eleva Saul? É Deus. Quem derruba Saul? É Deus. Quem eleva Davi? É Deus. Quem permite que Davi seja colhido pelo próprio pecado dele? É Deus. Quem está por trás de toda a história teológica, queridos? É Deus. É Deus que está fazendo, é Deus que está acontecendo. A gente tem Saul, tem Samuel, tem Davi, tem Eli, tem todo mundo, tem Abner, tem Joabe, só que é Deus que está promovendo a marcha da história. O Senhor tira a vida e preserva, faz descer a sepultura. É Deus. Por isso, esse caráter profético dos livros históricos. Mais importante do que os eventos é a revelação de Deus por trás deles. Tem uma coisa, um detalhezinho. Quando os anciãos de Israel vão para Samuel pedir um rei, eles pedem alguém que vá adiante deles nas batalhas, que lute as lutas que são deles. É interessante que quando Saul tem a oportunidade de fazer isso lá no episódio de Golias, o que Saul faz? Ele vai adiante e luta por seu povo? O que ele fica fazendo? Ele fica ali quietinho na dele, esperando alguém se voluntariar. Ao contrário, quando Davi chega e vai lutar contra Golias, vamos dar um pulo lá, para Samuel, 1 Samuel 17. Eu separei duas porçõezinhas aqui para vocês verem como Davi tinha clara essa ideia, pelo menos nesse momento da vida. 1 Samuel 17, a partir do versículo 34, primeiro. Saul estava lá naquele contexto, né, de estar esperando alguém que fosse se voluntariar para lutar contra Golias. Davi chega, ele quer lutar contra
Eles apresentam a Saul, Saul fala, meu, você é muito fraquinho, você não vai dar conta disso não, volta para o que você fazia. E Davi vai responder, eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando via um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Quando Davi já está de frente a Golias, isso a partir do versículo 45, olha só o que Davi fala. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. O que Davi tem claro na mente dele? Que a história é Deus quem está contando. Que assim como a oração de Ana já deixou claro, é Deus que levanta, é Deus que derruba, é Deus que faz, é Deus que está operando. A gente vai ver daqui a pouco, mas eu já vou antecipar. Deus não precisa de ninguém para lutar as lutas dele. E como a gente já viu naquela passagem de Josué, capítulo 5, salvo engano, versículos 13 a 15, Deus não é a favor ou contra exército humano. Deus tem as lutas dele próprio. O ser humano que deve acompanhar o mover de Deus e não o contrário. Davi sabia disso. Saul esqueceu. Gente, tudo bem com isso? Eu estou tendo que atropelar algumas ideias aqui, mas tranquilo. Vamos direto aí para os temas teológicos do livro. Eu separei algumas coisas que eu acho interessantes, alguns contrastes, alguns padrões de repetição, como a gente tem filhos rebeldes, os filhos de Samuel são rebeldes, como foram os filhos de Eli, como vão ser os filhos de Davi, enfim. Mas tudo isso é só para enfatizar aqui aquilo que, isso sim está na folhinha de vocês, os temas teológicos por trás dos livros. Primeiro, eu separei 6 ideias aqui, a gente conversa sobre essas 6 ideias nos minutos que a gente tem ainda. A primeira delas, o livro de Samuel, mesmo contando a história do principal rei de Israel, segue essa lógica de que é Deus quem está trabalhando. É Ele quem faz grande o nome de quem Ele quer, é Ele que derruba o nome de quem Ele quer. Deus não é controlável, não é domesticável, para usar a palavra do C.S. Lewis lá sobre o Aslan. É completamente diferente do que aconteceu, por exemplo, em Babel, quando o homem quis fazer o seu nome grande. Vocês lembram na passagem de Gênesis que a gente leu? Quem vai fazer o nome de quem grande? Não é o ser humano que faz o seu nome grande, é Deus que vai fazer o nome de Abraão grande. A gente encontra aqui, em 2 Samuel, Davi, quando quer construir o templo, ele chega diante de Deus e quer consultar sobre isso. Ele fala, olha, não é justo que eu tenha aqui o meu palácio, eu já estou morando aqui, a monarquia está consolidada, eu estou aqui num palácio e Deus está lá no tabernáculo, eu quero construir um templo para Deus. Logo em seguida, Natã primeiro fala, ok, só que aí Deus vem a Natã durante a noite, conversa com Natã, ensina Natã algumas coisas, e Natã vai reproduzir isso para Davi. E a resposta de Deus é basicamente a seguinte, olha, você não precisa estar preocupado com o meu templo. O meu templo vai existir no momento oportuno, não é agora. Eu vou fazer o seu nome grande, eu vou constituir em seu nome uma dinastia que será eterna. Aqui a gente vê aquela promessa feita para Abraão, lá em Gênesis 12, começando a ganhar forma.
o descendente de Davi vai aparecer em algum momento. E é através dessa linha histórica que as coisas vão acontecer. Deus está prometendo isso a Davi. É Deus quem vai fazer o nome de Davi grande. Jesus é o descendente de Davi porque Deus assim quis. Deus não precisa das maquinações humanas, do mover. Deus não precisa ser protegido ou defendido pelo ser humano. Ok? Isso, de certa forma, mata aí os temas 1 e 2, que eu juntei aqui como temas teológicos. Vamos por terceiro. Os critérios de Deus são muito diferentes dos critérios humanos. Quando ele escolhe Davi, quando ele escolhe Saul. Saul era um cara alto, forte, bonito. Todo mundo que olhava saberia, não, esse... Até assim, se colocasse todo mundo, ia ter alguém mais alto ali. Esse era Saul. Um rei conforme critérios humanos dos seus predicados naturais. Davi, ao contrário, o próprio Samuel, quando chama os filhos de Jessé, ele é interessante, vocês leem lá, chega um, deve ser esse é grande, forte, não é esse. Até que chama o menorzinho, pequenininho, o último, é Davi. Deus enxergava algo diferente em Davi. A gente... Eu não quero... vamos dizer, defender Davi, apesar dele ser chamado na Bíblia do homem segundo o coração de Deus, porque é um homem que pecou demais. Um homem que tem no seu currículo, vamos chamar de estupro, de uma forma talvez não muito técnica, estupro e assassinatos. Assassinatos sobre assassinatos. Ele, no seu leito de morte, ainda continua encomendando assassinatos. Vai lá em 2 Reis, capítulo 2, que vocês vão ver. É um homem, sob os padrões aí humanos, talvez terrível. Mas ele tinha algo de diferente. E eu trouxe 2 coisas aqui, nas quais Davi era muito diferente de Saul, além da aparência, além dos critérios, e que isso faz... A diferença faz toda a diferença, é bonito, né? E isso assim é muito marcante para o traço de distinção entre Saul e Davi. Saul, mesmo quando ele menciona a Deus, quando ele fala de Deus, ele deixa claro que ele está agindo ele próprio como rei sobre o seu povo. A gente vai encontrar isso, a gente não está com tempo, mas depois dê uma olhadinha em 1 Samuel 15, versículos 8 a 15. Deus mandou Saul para uma batalha, ele deu a vitória a Saul naquela batalha, e Deus tinha mandado que Saul exterminasse o vencido. Saul, em vez disso, preserva o rei desse povo e ainda separa de melhor do que ele tem de rebanhos e das coisas dele. E ele fala, eu vou fazer isso para oferecer sacrifícios a Deus. Samuel, quando chega, fala, está tudo errado, Saul, não foi isso que Deus mandou. Mas eu estou fazendo algo bom para Deus, eu vou fazer sacrifícios com isso. Aqui, Saul está cometendo 2 erros ao mesmo tempo. O primeiro deles, ele esqueceu que ele é um rei sujeito ao pacto de vassalagem. Ele é vassalo do verdadeiro rei suzerano, que é Deus. Ele é regente de Deus, não o verdadeiro rei. As decisões são de Deus. E foi isso que Saul desafiou. Ele não se submeteu ao pacto de vassalagem. Primeiro erro de Saul. O segundo erro de Saul nessa história, quando ele fala que ele vai oferecer aquilo em sacrifício a Deus, olha que coisa interessante. Saul, em momento algum, seguiu outros deuses, ok? Beleza. Só que ele se comportava, prestem muita atenção nisso, ele se comportava diante de Deus. O relacionamento de Saul com Deus era um relacionamento igual ao relacionamento dos outros povos com os seus deuses. Saul acha que oferecer sacrifícios ao Deus de Israel resolvia a questão. Ele trata Deus como os outros reis tratavam os seus deuses. Ele não seguiu a outros deuses, mas ele agiu com Deus como os outros reis agiam com os seus deuses. Deu para entender?
E ele acha que está tudo bem. Saul perdeu esse... Gente, é um homem que foi escolhido por Deus, que foi cheio do Espírito, que poderia ter feito coisas diferentes, mas não fez. Ele perdeu, ele não tinha compreensão do verdadeiro Deus ao qual ele servia. Consequentemente, ele não se entendia como um rei vassalo de Deus a quem ele deveria obedecer. E o terceiro aspecto disso, não está na mesma ideia, mas é uma consequência disso. Como Saul se comporta quando ele é confrontado com seus pecados? Nessa mesma passagem, sabe o que ele fala para Samuel? Samuel, querido, você está certo. Você está certo, você está coberto de razão. Que besteira que eu fiz. Agora, faz o seguinte. A gente vai agora para frente de todo mundo. Vamos fingir que eu fiz certo? Você me honra aí perante os outros? Tudo bem? Pode ser? Ele está arrependido? Ele não está. A questão de Saul é que ele não entendeu o funcionamento da relação dele com Deus. E, gente, a nossa vida com Deus, se ela é alguma coisa, ela é relacionamento. Envolve compreensão, envolve ações, mas, acima de tudo, ela é um relacionamento. E Saul não entendeu nada sobre isso. Ele agiu errado, sob uma concepção errada, tentou contornar, e quando não deu para contornar, ele quis aparecer bem na história. Davi, nos piores momentos dele, gente, nos piores momentos dele, ele não perdeu essa noção de ser um rei, vassalo do Deus suzerano. Não estou falando soberano, não, é suzerano. Ele é soberano também, mas no caso do pacto de vassalagem, ele é suzerano. Tá? Davi não tentou conquistar Deus com sacrifício, e não jamais se comportou como os outros povos se comportavam com os seus deuses. E Davi, quando confrontado com o seu pecado, ele se arrependia de verdade. Qualquer dúvida, consulta aí o Salmo 51, que você vai ver Davi quando realmente arrependido, coisa que a gente não vai encontrar jamais Saul. Tudo bem com isso? Eu sei que é difícil, eu tenho muita dificuldade em entender esse homem segundo o coração de Deus, que é um estuprador e um assassino. Isso talvez deva significar para todos nós que em cada um de nós há o potencial de um estuprador e de um assassino. Davi não era melhor que a gente. E nós não somos melhores que Davi. O que é importante, o que faz diferença, é o nosso relacionamento com Deus. Que Deus nos preserve de chegar perto dessas condutas de Davi. E a gente tem a nossa cota de participação nisso também. Entendendo, compreendendo e buscando cada vez mais a Deus. Talvez essa tenha sido a característica de Davi que o garantiu ser chamado do homem segundo o coração de Deus. O homem que entendia o relacionamento no qual ele estava, e mesmo quando pecava, ele sabia que ele devia voltar a Deus e que Deus o acolheria. Deus havia prometido a ele uma casa eterna, uma dinastia eterna. E o acolheu cada vez que ele pecava e se arrependia. Gente, tudo bem com isso? Última ideia teológica aqui que eu separei. Na verdade, eu separei duas aqui, mas vamos ficar com a quinta aqui que a gente tem. Se algum personagem humano está próximo de algum protagonismo nessas histórias, não são os reis. Ok? É uma história mediada pelos profetas que anunciam a vontade de Deus. Por quê? Porque a gente não está falando de história, a gente está falando de história teológica. É a terceira, a quarta, a quinta vez que eu falo isso hoje, mas para que a gente entenda. Se tem personagens humanos aqui que têm algum destaque, esses são os profetas. E no mesmo ciclo descendente que a gente viu em Juízes, isso vai acontecer aqui no período dos reis. Cada vez os profetas vão sendo mais importantes, porque os homens vão se separando cada vez mais de Deus.
Mas sobre isso a gente continua na semana que vem, com Elias e Eliseu. Ok? Gente, tudo bem com isso? A gente costurou de um lado para o outro aí de uma forma que parecia aleatória. Deu para amarrar na cabeça de todo mundo? Ficou alguma questão? Beleza, gente, vamos orar e a gente encerra em seguida. Santo Eterno Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua revelação, pelo Teu amor derramado sobre as nossas vidas. Senhor, quando a gente vê esses homens tão caros ao Senhor, fazendo coisas tão bárbaras que mesmo a nós hoje em dia são chocantes, Pai, que a gente entenda que isso não é apenas palavras soltas num livro, mas que é um alerta a cada um de nós, de que longe de Ti, quando a gente não se relaciona permanentemente, diariamente com o Senhor, a gente vai ficando cada vez mais longe e mais próximo das barbaridades que esses homens fizeram. Pai, perdoa os nossos pecados, nos mantém junto do Teu amor, junto do Teu poder, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, é o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém.